tira todo o peso. Eu vou... Patrícia tem como colocar aí, Dudu? Então, assim, de fato, essa aproximação com a sociedade é importantíssima. A gente tem feito o nosso trabalho aqui perante o tribunal, mas às vezes carece de uma maior divulgação e um intercâmbio com a sociedade. É uma falha nossa que a gente aqui do Ministério Público de Contas, a gente está tentando agora, esse ano, começar a expandir essa atuação de forma a divulgar mais o nosso trabalho. Então a gente criou um site do Ministério Público de Contas e criamos também um Twitter. A gente está começando ainda, né, a divulgar mais, porque alguns trabalhos a gente tem feito e às vezes a sociedade não fica sabendo que a gente atuou. Eu estou vendo que vocês são desse movimento, da questão do quem dera ser um peixe, e o ponto central é a questão do aquário. Mas eu tenho até aqui em mãos aqui que nós entramos, e depois eu fiquei até com certa felicidade em ver a movimentação da sociedade civil em torno disso. Que os pontos levantados, claro que agora com mais propriedade por vocês, porque várias frentes, né, interinstitucional, você é historiadora, psicóloga, então consegue ter acesso à questão arqueológica também, ambientais, mas nós levantamos logo no começo, entramos com a representação, pedindo informações. Olha os pontos que a gente pediu informações aqui. Eu posso repassar para vocês aqui a nossa, que é de 29 de maio de 2009, nossa representação pedindo informações ao secretário de Turismo. Detalhamento da alocação dos recursos com a especificação do montante que será utilizado em cada fase do cronograma de execução do projeto. Existência de estudo técnico de viabilidade econômica do mencionado empreendimento. Tudo que está sendo levantado agora, né? Em 2009 nós já provocamos o tribunal para que ele buscasse essas informações, porque o secretário esteve aqui fazendo uma palestra sobre o empreendimento e restaram essas dúvidas para a gente. Não achou que ficou claro como é que seriam as etapas. A gente achou que houve uma certa falta de planejamento da obra. A gente chama de assodamento, eles fizeram todos seus livros institucionais. Então, era preciso informar como é que vão ser gastos esses recursos ao longo, são 250 milhões? 250 milhões. Como é que cada etapa está previsto o quê? Para que não haja depois um extrapolamento desse valor. A gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, a Cidade da Música, começou com, porque eu não me lembro mais o dado, mas era algo em torno de 500 milhões, termina em quase... Aditiva à prática, né? A falta de planejamento pode gerar depois um valor bem mais alto do que se propunha no início. Economicidade. Economicidade. Então a gente também é algo que agora estão chamando de business plan. O pessoal da economia, da administração, tem um nome mais da esfera privada, né? Business plan. Mas é muito parecido com o que nós pedimos. A gente pediu um estudo de viabilidade econômica. É viável o aquário? Tá bom, está dizendo que vai ter o retorno. Em termos de o turista vai ficar um dia a mais, isso vai dar um retorno em termos de ICMS, de arrecadação. Tá, mas isso está no estudo? Isso está documentado? A gente pediu que apresentasse esse dado também. E na época também pedimos um modelo de gestão a ser utilizado para a administração do aquário. Vai ser a iniciativa privada? Vai ser um PPP? Como é que vai ser essa gestão do aquário? Na época, o tribunal várias vezes expediu, o Gleice me corrija se eu estiver enganado, né? Notificações ao secretário para ele apresentar as informações. O secretário foi pedindo sempre prorrogação de prazo, mas ao final o tribunal terminou por arquivar a nossa representação. Terminou por arquivar, porém, como se diga, abriu uma frente de investigação, não sei a palavra, uma inspeção. Vou ler o que eu voto do tribunal, no final, vai ficar mais claro. Resolve o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por maioria de votos, determinar o arquivamento dos autos, foi o nosso pedido de informações, sem prejuízo do acompanhamento da referida obra pela unidade técnica competente. Então foi criada uma comissão para acompanhar a obra para e passo, né? Então tem uma comissão daqui do tribunal. Então tem uma comissão de analistas do tribunal, que vocês depois podem até estar conversando com a Giovana, que é a secretária de controle externo, quem coordena essas equipes, para saber como é que está o andamento dessas análises. Porque de 2009 para cá a gente fez essa representação, o tribunal arquivou, mas fez alguma coisa, criou uma comissão, o tribunal criou uma comissão para fazer essa análise. E aí, de bom grado, a gente percebe esse movimento da sociedade civil hoje, levantando questões que nós já tínhamos antevista, né? Tínhamos até antevista e pedido informações. Mas tem
uma equipe do tribunal que está acompanhando a obra. Então, eu acho interessante uma visita à equipe, também ao próprio presidente do tribunal. É muito bom saber, assim, porque a gente, há 3 anos, quando foi lançado, a gente questionava. Né? Eventualmente, o secretário de turismo refere a gente como sendo, só porque agora não, a gente sempre questionou. A questão é que nós nunca obtivemos as informações necessárias. E também tem um dado novo, né? Então, é isso que eu queria entrar nesse assunto. Inexistabilidade, né? Então, vocês se referem aí que isso é muito bom saber, que o tribunal está atento, né? A procuradoria do tribunal. O Ministério Público de Contas do Tribunal. É muito interessante. Somos nós dois. A gente agradece, inclusive, né, a oportunidade de estar aqui, até conhecer um pouco mais. Que vocês avaliaram, bem antes de começar, já antevendo, 2 coisas fundamentais. Ou seja, qual o estudo, a falta de estudo de demanda, a gente já vai até na demanda, não há demanda turística, o que só são números. Mas não temos, de repente até tem, mas a gente precisa fazer essa abundada. Pois é, a gente está solicitando, junto aos Ministérios Públicos Federais. E aqui não é nosso papel de criticar a concepção ou não da obra, faz ou não faz a quadra. Sim, assim, podia estar fazendo outra coisa. Do nosso ponto de vista, do Ministério Público de Contas, a gente não pode interferir na discricionalidade do gestor, do governador e do secretário, porque a gente entende que deve fazer essa obra aqui. É a discricionalidade dele. Só que o que nós entendemos é que tem que motivar as escolhas. Exato, tem que justificar, levando em conta, né, os princípios da administração pública. Né? Então, um deles é a economicidade. Isso, aí da economicidade vocês questionaram a ausência do plano de negócios e de gestão. Recentemente o secretário assumiu que não há um plano de negócios, porque de gestão a gente sabe que não há, mas eles ainda não admitiram. Mas está em todos os jornais estampados que não há um plano de negócio, porque, segundo ele, não visaria o lucro. No nosso caso, nós nem chamamos, é muito parecido, mas nós chamamos de estudo de viabilidade econômica. Viabilidade econômica, exatamente. Por outras palavras, seria isso, né? Se há demanda, mas o próprio gestor, então, né? O próprio gestor admite que não há. Esse é o primeiro ponto, como é que a gente pode, a partir disso aí, desse princípio não ter sido respeitado da administração pública, como é que a gente pode intervir? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a gente tem outros questionamentos, são de 2 montas. Com relação à competência do Ministério Público Estadual, Federal, Municipal, o Ministério Público Federal, está juntando todos esses indícios do ponto de vista do EIA-RIMA para analisar como um todo. É bem possível que a gente consiga barrar o licenciamento, mas a gente quer que esse fato seja significativo para a população, para que as pessoas atentem para vários fatos. E a economia, por exemplo, as finanças, é um dos pontos centrais. Então, o primeiro questionamento que a gente faz é com relação à inexigibilidade da obra. A obra inexigibilidade, para vocês entenderem, são três licitações dessa obra. A primeira, da estrutura, 16,9 milhões, para ser mais exata. A segunda é uma que a gente só descobriu recentemente, de 5 milhões de reais de supervisão. É uma das coisas que eu queria, que a gente está querendo investigar, uma licitação, que um consórcio foi habilitado e nunca mais ninguém ouviu falar se foi pago, se teve financiamento, que é uma das questões. E a terceira, que foi esse, de inexigibilidade, que é um modelo de licitação, que ela é pautada... Ele está falando para a câmera. Que ela é pautada no princípio de que, da notória especialização, e em vários sites governamentais eles apontam que não existiria outra no mundo capaz de fazer, mas ao mesmo tempo no mesmo site eles falam que de 250 aquários fez 215, ou seja, eles próprios sabem que esse princípio, que essa coisa de ser único no mundo, isso já foi quebrado, né? E nós mesmos já investigamos e já temos uma lista de várias outras empresas. Dos maiores aquários do mundo, quem foi que fez? Quem foi que fez e não foram eles, né? Então tem essa questão da inexigibilidade que a gente está batendo forte e a gente vai entrar com a representação, né? Estamos um auditor que faz parte do grupo também está nos auxiliando. Ele até inicia aqui, ele começa fazendo do cabimento da presente denúncia, explica isso, né?
e explica da regra constitucional de licitar. Porque na licitação da contratação são ressalvados alguns casos específicos com obra. O aquário não entra nessa. Então não há... Ou fica a pergunta também, né? Vocês acham que seria possível uma inexigibilidade nesse caso? E as informações, né, que você já tem? Não dá para tecer comentários agora sem essa documentação para a gente verificar. Nós temos total competência no Ministério de Contas para verificar essa questão de elegibilidade, ciência de licitação ou, porventura, obrigatoriedade da licitação. Mas é necessário até, eu deixo aqui o caminho aberto, se vocês quiserem representar o próprio Ministério de Contas, para a gente ter acesso à documentação e a gente entendendo que é viável, a gente entra com uma ação junto ao Tribunal de Contas para fazer essa análise, se é inexigível, se era possível contratação. Então, é necessário primeiro que a gente tenha essa documentação que vocês já fizeram certo extrato, nós temos certa análise, para que a gente faça essa análise e tome as medidas cabíveis. A princípio, não há como a gente falar se é possível ou não é possível. Se o serviço for específico e com o profissional ou a empresa de notória especialização, a princípio a elegibilidade é viável. Mas vai dar Em tese. O artigo 25 Mas da aí... 166, ela é inexigível a inelegibilidade. licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. Não é o caso. Competição, na nossa argumentação, que aí a gente obviamente entendeu que o procedimento é fazer a representação com todos os dados que a gente já reuniu. Eu queria, somente assim, para as pessoas com quem a gente vai passar o vídeo, para dar uma noção do que é um assunto chato. Não, isso que eu queria perguntar, é comum essa inexigibilidade com relação à obra? Sim, é comum, não é algo assim extraordinário não. A elegibilidade, o gestor público, ele tem ao máximo que fazer a licitação, certo? A regra é a licitação. Então a exceção, como todo caso de exceção no direito, ela tem que ser realizada de forma estrita, só verificados os requisitos legais. Então, em obras é possível, em obras foi feito? Já foi feito, certo? Agora, se te dar um exemplo, por exemplo, as obras do Oscar Niemeyer em Brasília, as recentes são feitas por inexigibilidade. Notória especialização. Notória especialização. Mas aí é o projeto ou a obra? Ele não é o construtor. Calma. Não, projeto. Era um projeto. Pois é, Então seria o serviço, né? Então. Serviço. Sim, serviço. É que eu estou vendo que você está fazendo a distinção entre o projeto de E a engenharia construção. e a própria construção. Isso, porque eles... A princípio dos conhecimentos que eu tenho sobre as inexigibilidades do Oscar Niemeyer é o projeto. A obra é repassada e é feito a licitação normal. Então, nesse caso do aquário especificamente, a gente precisa da documentação para fazer a análise. Perfeito. É certo que o Estado fez até uma divisão, essa licitação de 16,9 ou 17 milhões que eu tinha te falado, ela foi até próxima desse de 2009, foi feita essa licitação. Concluiu E aí depois recentemente. decidiu por fazer inexigibilidade sobre a parte maior. Né? A inexigibilidade veio muito antes, até que é outra questão. A inexigibilidade é uma outra questão também que é do ponto de vista, digamos, econômico e das finanças. Não há ainda assegurada a verba de 250 milhões. É um empréstimo intermediado pelo Exim Bank, que, diga-se de passagem, esse empréstimo foi fechado, o contrato, antes da anuência da Assembleia Legislativa, né? Inclusive eles pedem até, num dos artigos que a gente também tem o extrato, os deputados, pedem que anexem, informem o que é o termo do contrato, ou seja, eles anuíram, né? Eles tiveram anuência com algo que eles desconheciam, mas isso é só um detalhe do que significa o grau de informalidade que tem essa obra, né? Que o assodamento em fazer as coisas, que essa inexigibilidade ela veio logo pouco tempo depois que fechou esse contrato. Fechou o contrato com o Exim Bank, que também nós não temos ainda acesso, solicitamos para anexar. E logo em seguida foi feito... Foi questão de dias. Dias, que eles fecharam com a MC Reynolds, ICM Reynolds, e que logo em seguida eles já fizeram a inexigibilidade. Qual é o grande problema disso aí também? Além deles terem fechado com eles lá, nós estamos também questionando que é uma questão extremamente profunda. O Banco Empréstimo, que é um banco que funciona mais ou menos como um BNDES do Brasil, eles intermediam, eles não BNDES é para exportação, né? Para exportação dos produtos americanos.
Então a gente acha que a inexigibilidade é um pano de fundo, porque na verdade o que está casado aí é empréstimo e contratação. Entendeu? Então por isso que a gente considera que está ferindo a 8666, porque foi um contrato fechado. Quer dizer, esse afã de fazer uma obra desrespeitando as nossas leis para atender uma demanda do mercado americano, a gente considera isso uma das mais graves, um dos maiores problemas que pode até trazer problema para o próprio Brasil se outros estados disserem, epa, né? Então, além de tudo, ainda tem essa questão aí desse assodamento. Então, a inexigibilidade, ela foi feita poucos dias antes. A gente preparou uma linha do tempo, usando online. A gente pode passar facilmente o link para vocês. E aí está toda baseada em dados públicos, né? Aqui, o extrato de inexigibilidade foi dia 26 de maio de 2011. 26 de maio. Aí tem uma viagem do CID, dias antes, já que no próprio site do governo ele dá notícia do fechamento desse negócio, né? Mas isso aí depois... isso aí depois a gente vê. A grande questão... Então, assim, vocês não sabem dizer se já teve algum caso de inexigibilidade de obra no Ceará, não? De obra, não dá né? para saber. A obra em si eu não conheço. Pode ter havido. Essa história da contratação sem a previsão vocês acham que orçamentários, deixa eu só tentar terminar esse... vocês acham que é possível transformar essa montagem do aquário num serviço? Não, é uma obra, né? Não tem como caracterizar como um serviço. Não, a obra é obra, né? Mas é um serviço de engenharia, né? Padaria com serviço Mas... de engenharia. Não é o serviço propriamente, não é? Enquadra a obra do serviço de engenharia. Porque toda obra está associada a um serviço, né? Exatamente. Na hora que ele vai construir um serviço. Mas o que está sendo feito agora é a estrutura, o que eles vão trazer, os acrílicos, não sei se é obra, né? Isso é contratação. Na verdade, é que assim, a inexigibilidade, quando ocorre, que é ferindo a regra, ela pode até ocorrer em algum caso especialíssimo, né? E tem que estar muito bem justificado e fundamentado. Se a justificativa e fundamentação for de maneira tal que, realmente aqui só essa empresa poderia fazer, ou então é uma obra muito específica, é um aquário, não é toda empresa de engenharia que vai conseguir fazer, então ficar isso muito bem caracterizado pelo gestor público, em tese é possível, mas é preciso ter transparência, é preciso essa estar justificativa muito bem fundamentado. Sairia no Diário Oficial, não, essa justificativa? Não, está no processo. O processo de licitação, que no caso da inexigibilidade tem um processo, tudo tem um processo administrativo, então tem que estar lá uma justificativa técnica explicando os motivos da inexigibilidade, a qual a gente não teve acesso ainda. Né? Para sair esse extrato, antes teve todo um processo administrativo, certo? Que tem que demonstrar razão de escolha, razão da justificativa do preço, certo? Todos esses requisitos têm que ser verificados antes dessa publicação. Essa publicação é o final do procedimento. Então, quando já foi declarada a elegibilidade, é que foi feito um procedimento todo antes, verificando todos os requisitos do artigo 25 e do artigo 26 da Lei 8666 para fins de elegibilidade. E no caso teria... Então já tem um procedimento próprio na CETU, serviço. Ou melhor, é gratuito, né? E o tribunal poderia mergulhar também. O ideal é que vinha com argumentos da sociedade civil, uma equipe multidisciplinar que está cada qual analisando um aspecto, arquitetos, engenheiros, né, nada que eu vejo o movimento está bem concatenado, vinha com esses elementos todos para ajudar no trabalho do tribunal, provocar com o Ministério Público, para que a gente provoque o tribunal também tem técnicos, tem engenheiros, ele pode se debruçar sobre esse material e ver se a justificativa apresentada para a inexigibilidade realmente ela é racionalmente aceitável, juridicamente, racionalmente aceitável ou não. Poderia ser um encaminhamento, assim, fazer o requerimento desses processos administrativos? Não, o Ministério tem que fazer? Todos? O requerimento da sociedade, a sociedade civil para a gente provocar. Não, acho que pode provocar eles para vocês provocarem o Estado para dar cópia desses processos. A partir da provocação de vocês, a gente vê o que é que pode estar faltando, o que é que a gente pode trabalhar em cima para aprofundar. Deixar bem claro, nós estamos aqui abertos à solicitação de vocês. Se vocês precisarem encaminhar qualquer documento para análise referente a obras do Estado, recursos do Estado, nós estamos aqui e, porventura, entendemos que é válido, que é necessário, nós vamos buscar o Tribunal de Contas. Só uma coisa para as pessoas entenderem.
tem que ser sociedade civil registrada ou Não, pode ser uma pessoa qualquer física. apresentação? Pode ser uma Qualquer pessoa pessoa. física. Que ótimo. A gente fala da sociedade civil de uma forma, qualquer Foi o termo que cidadão. você utilizou excessivamente, mas pode ser um cidadão. Isso. Aí Seria tem uma questão seria sobre... só de- se ressaltar só que viesse por escrito. Certo? Ele por escrito Pronto, e perfeito. com a documentação básica para a gente poder começar a análise. Então, pergunta. Não, porque você falou na questão da discricionariedade da obra, né? Que não seria realmente o caso de entrar nisso. Ou Mas, aqui o Tribunal de Contas. aqui, né? Eu Na acredito justiça que até, sim. hoje em dia, A sim, justiça até. em tese é possível também. Né? Não é Pois uma é. coisa totalmente... E assim, o SEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, eles têm um trabalho de monitoramento do orçamento público, né, para esse público. Acho que foi em 2009. 2009. Eles entraram com a ação civil pública, questionando a construção do aquário, no sentido que estava desrespeitando o princípio da prioridade absoluta, porque não estava garantindo o orçamento público necessário para a infância e estava gastando 250 milhões com o aquário. Que, enfim. Como é que a gente poderia fazer um debate assim, não o Ministério Público de Contas questionar desde já, mas fazer um apanhado né, disso, entendeu? Que tem alguns verbos, né, receitas são vinculadas, educação, saúde. Como é que a gente poderia fazer um trabalho de sistematizar e mostrar, nem que seja assim, um trabalho administrativo mesmo aqui no Ministério Público, Certo. de mostrar para a sociedade essa inversão, entendeu? De valores literalmente, inclusive valores financeiros, né? Valores constitucionais, políticos e financeiros, assim, de que o Estado está gastando 50 milhões no aquário e não está garantindo esse orçamento. Aí, junto com outra pergunta. Eu vi no site que vocês firmaram um convênio, uma parceria, não foi um convênio, acho que é o nome, mas uma parceria com o Ministério Público, né? Nessas questões dessas licitações que estão acontecendo e tal. Não sei se por razão da questão da Copa, né? Porque tem várias questões complicadas, né? De extrapolamento aí de verba, de licitação mal feita, né? Como foi a do Castelão. Nessas obras que estão nesse pacote, né? Porque o aquário, assim, ele não é uma obra da Copa. Mas naquele programa sistêmico que foi apresentado há um tempão, ele tá dentro do programa como uma obra da Copa. E muito mais, como tem um monte de coisa acontecendo, né? Eles aproveitam o momento para emplacar, né? Que é um momento que todo mundo acha que o Ceará precisa de tudo, né? Para se desenvolver, como se isso fosse trazer desenvolvimento. Então também tem a ver com isso, não deixa de estar relacionado. Aí eu queria saber assim, como é que a gente poderia concatenar a sensação de fiscalização mesmo, ainda que não resulte numa demanda judicial, entendeu? Mas que seja um fomento, né, de controle, né, que a própria sociedade possa fazer, entendeu? Buscando outros órgãos ou entrando mesmo com a ação. Como é que poderia? Certo. Então a primeira pergunta foi em relação, mais pelo que eu entendi, de dados para comparar o nível de gasto, né? Por exemplo, Isso. você tem um gasto que tem a prioridade absoluta com criança e adolescente, e isso não está sendo observado porque você pega uma despesa com aquário é muito grande e o que foi gasto com criança e adolescente, em termos comparativos, não é adequado. Ou então despesa com publicidade. Por Né? exemplo. Isso deveriam ser dados facilmente amplos e divulgados. Qualquer um pudesse ver aqui a rubrica no portal da transparência do E Estado. Mário vai ser obrigado, né? Qualquer um pudesse fazer essa checagem aqui. Olha, deixa eu ver quanto é que foi gasto com criança e adolescente. Isso é um número fácil, é dinheiro de todos nós deveríamos saber. Mas, eu até coloquei à disposição, isso é um dado público. Se tiver alguma demanda, eu quero saber quanto foi gasto com publicidade. É possível que a gente possa fazer aqui no análise no sistema de contabilidade quanto foi gasto com publicidade. E aí pode fomentar uma atuação que eu digo que no Tribunal de Contas é mais complicado, questão de escolhas. Fazer o aquário é uma escolha do governante. Que, queira ou não queira, está legitimado pelo voto para fazer essas escolhas. Não para fazer tudo, mas para fazer as escolhas. O que importa é que as escolhas sigam todos os trâmites legais e estejam justificados também. Estejam justificados, que é preciso que elas sejam econômicas. Você não pode, por exemplo, construir uma pirâmide aqui no estado do Ceará. Entende? Então não é qualquer escolha que é viável. Não estou dizendo que o aquário não estaria dentro dessas escolhas. Pode ser que tenha um argumento que o aquário traga em termos de retorno financeiro para o Estado, algo que vai possibilitar ele construir várias creches, escolas, não sei o quê, mas tudo precisa estar justificado. Justificado e com dados, porque com total transparência, esse é o nosso ponto de vista. Mas, em termos de colaboração, porque eu entendo até que um trabalho desse de priorização de escolhas é algo até mais político
no bom sentido da palavra, do que judiciário. Embora o judiciário também tenha feito suas incursões nessa área, de tem que gastar isso com saúde, não pode gastar com tal coisa. Enquanto não comprar os medicamentos essenciais, então já vi decisões desse tipo, deixe de tire da publicidade. Então o judiciário tem avançado nesse sentido, mas ainda não é algo muito consolidado aqui no Brasil. Mas isso pode ser provocado tanto no judiciário como também no debate público, sociedade pública, na Assembleia Legislativa, ocupar esse espaço. Então, de posse desses dados, é importante, então pode haver uma colaboração no sentido de vocês. Eu quero saber dado sobre saúde, quanto é gasto um pouco de medicamento. De repente, se a gente tiver condições de buscar no sistema fornecer para vocês esses dados, a gente pode fazer. São dados. Só perguntar uma... Mas tinha uma segunda pergunta, né? A questão da parceria do Ministério Público do Estado. Extremamente necessária essa parceria. Certo? Nós estamos agora também, nós estamos aqui os dois, vai fazer 5 anos. Então a gente vai tendo um aprendizado ao longo dessa caminhada, né? A gente chega à conclusão, e a conclusão geral nacional, que se os órgãos de controle não se juntarem, de troca de informações, é complicado, porque sempre as pessoas que estão, a gente viu nessa reportagem do Fantástico, as pessoas que estão burlando a fiscalização, elas sempre estão um passo na frente. Então tem que haver um intercâmbio de informações e de parceria, de trabalho. Então nós aqui também já vimos procurando isso desde o ano passado, estamos incrementando cada vez mais esse contato, principalmente com o pessoal da Procap, a nível de troca de informações, parceria, de atuação. Que é a Procap? Por outro lado também... Procap é a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, do Ministério Público Estadual. E exatamente isso que a gente está usando o aquário também como um ícone para a sociedade também, né? Vocês fazerem a parte de vocês e a sociedade também. Olha só, vou te dar a participação da sociedade é importante. Vocês devem ter acompanhado o escândalo dos banheiros. Sim. Até hoje ainda saem notícias sobre o escândalo dos banheiros. O escândalo dos banheiros começou com a denúncia de um leitor do jornal O Povo, eu me lembro muito bem. O leitor do jornal O Povo viu que o banheiro na cidade tal não foi construído, embora tenha um convênio. Aí a partir daí, dessa descoberta do jornal, o jornal foi aprofundando, foi evoluindo, a investigação foi desencadeando uma coisa gigantesca que culminou com o afastamento de um presidente do Tribunal de Contas, aqui do Estado, que tinha supostamente relações com algumas pessoas que receberam esse dinheiro dos convênios. As investigações estão em processo, mas acumulou com o afastamento do presidente e chamar a atenção do tribunal para a análise desses convênios, que era algo que ficava meio perdido no série de atribuições do tribunal e que ficava em segundo plano. A gente ia olhar mais licitação. Mas quando a gente verifica, a partir desse caso, que convênios no Brasil inteiro, não digo o Estado do Ceará, é um grande ralo de dinheiro público e precisa ser fiscalizado. E aí o tribunal criou agora uma inspetoria específica para convênios. Quer dizer, isso tudo a partir da denúncia de um leitor. Porque não tem como controle estar em cada local sabendo se o convênio está sendo realizado ou não está. Não tem, ou se cada licitação está... Por isso que é a importância desse trabalho de vocês, de dar um pontapé. Eu participei agora também na semana passada de um seminário que o objetivo era preparar o controle social das pessoas cidadãos para justamente representar e denunciar para os órgãos de controle. Então foi lá a CGU, TCU, TCE, TCM, Controladoria do Estado também, e a Procap, o Ministério Público por meio da Procap. Então, é fundamental a participação da sociedade, porque o controle não tem 1000 olhos. Os mil olhos são da sociedade. Eu vi que aqui não foi executado esse convênio. Eu tenho conhecimento que a associação aqui do meu município recebeu dinheiro para fazer o banheiro público, não fez. Aí denuncia, porque o controle não está vendo isso. Não tem como ver. Perfeito. E a partir daí desencadear, né? Então já até te perguntar também de uma possibilidade de uma eventual audiência pública para tratar do aquário sobre todos esses pontos de vista, porque ele está segmentado nos próprios órgãos públicos, né? O que é encarregado só do meio ambiente, o IFAM, enfim, já apontar aí a possibilidade de a gente fazer uma audiência pública reunindo todos esses pontos. Eu acho isso, que nesse momento o aquário passou de ser o nosso objetivo. Nosso objetivo talvez seja pontuar alguns ritos processuais de como estar os órgãos públicos, de como as pessoas possam... E ser significativo
essa parceria de sociedade civil como